Ô, Claré, você viu a pauta do Rachadone? Vocês assistiram hoje, gente? Aquela sessão bizarra. No Brasil, eles nos brindam, gente, que tem hora que eu acho que eu tô assistindo meio escolhendo o Professor Raimundo, meio Rádio Pirata, para quem é mais velho. Mas é uma coisa que eu vou te falar, aquele congresso, meu amigo, tá faltando pessoas lá que tem um mínimo de... Como é que se diz aí, ô Katzmann? Mínimo, De mínimo de couro. qualquer coisa, de decoro, de responsabilidade. De couro não, ciência do merece cargo, couro, na do verdade. dever de um parlamentar. O que mais falta lá é isso. E Rachadones ficou livre. Rachadones foi uma piada que deram aí para ele aqui no corredor da rádio. Desculpa, mas com todo o respeito ao deputado Janones, ele ficou livre de ser acusado da rachadinha, onde tem um áudio dele claramente deixando o esquema de rachadinha mais claro impossível. Porém, Boulos falou que não, podemos arquivar, que não tem nada disso não, que a gente ouviu é mentira. Eu, Rodrigo, tento levar tudo na leveza, na brincadeira. Acho que a vida ela não deve ser pesada, e principalmente essas pautas políticas que fazem até mal para muita gente. Mas chega uma hora, Katzmann, que a gente desanima, né? Ô, Rodrigo, primeiro que nos surpreende, né? Porque quando você tem na relatoria de um caso desse alguém que invade propriedade privada, que depreda propriedade privada e diz que isso é justiça social, que isso não é crime, eu acho que uma rachadinha pro Boulos deve ser absolutamente nada, né? Então não surpreende em porcaria alguma. Agora, a cena, né, dos dois é uma Pode coisa ir colocando o grotesca. vídeo aí, gente, que é a briga. Eu achei muito baixo nível, assim, mas enquanto o Katzmann tá falando, e a gente pode colocar um pipe aí. Então quem tá assistindo aí tá vendo aí uma perseguição, uma gritaria, uma loucura. Gritaria não, porque tá no mute, mas falei, Katzmann. Não, primeiro que é uma cena grotesca, né? São duas personagens grotescas da política nacional hoje em dia, cada um mais baixo do que o outro. Eles já se pegaram de forma verbal, né? Tempos atrás, com ofensas de cunho sexual de um lado e de outro. Agora partem para pancadaria mesmo. E o pano de fundo disso é uma coisa que me causa profunda indignação, é a hipocrisia, né? Porque esse senhor aí, esse Janones, era o primeiro a apontar o dedo, com a devida razão, hein? Para a família Bolsonaro, com as rachadinhas lá do hoje senador Flávio, quando ele era deputado estadual lá no Rio de Janeiro, tinha aquelas rachadinhas escancaradas com Queiroz e tudo mais. Aí esse Janones corria as redes sociais e chamava, né, de clã das rachadinhas, família de rachadores e tudo mais. Quando ele é flagrado, e aquela época, não só flagrado, o né? deputado Nicolas era o primeiro a apoiar e defender a família Bolsonaro. Aí agora, quando a coisa se inverte, ele é flagrado, é pilhado, né, fazendo rachadinha assim, é impossível dizer que aquele áudio foi tirado de contexto, foi coisa nenhuma. Aí a coisa se inverte, né? Ele se junta com o Guilherme Boulos, aí a rachadinha passa a ser algo normal, passa a ser algo quase que legal, não aconteceu. Não, calma aí, só um minuto. Você tem o Nicolas, dessa vez atacando eles criaram, aquilo que outro dia ele defendia. Desculpa, mas eles criaram uma palavrinha legal que é rachadinha consentida. Como é que é? Pede pra edição aí pegar, por gentileza. Era uma rachadinha espontânea, não, mas enfim. Até isso ele é bom, viu? Vou te falar que o Janones ele é bom em criar voluntária, rachadinha voluntária, Katzmann. Você não sabe, mas agora existe, tá? Isso aí pra mim se chama roubo. Ele emprega uma pessoa e obriga essa pessoa a devolver parte do salário pra ele. Muito bem. Ô, Claré, rachadones voluntária. O que você achou disso? Pois é, na verdade, essa tese de todo mundo que pratica rachadinha, né? Que é voluntário. Essa é a tese, essa é a defesa daqueles que praticam esse crime. Ô, Rodrigo, primeiro dizer que quem arquivou foi a Comissão de Ética, né, da Câmara. Então, assim, a gente ainda... A relatoria era de Guilherme Boulos. A gente ainda acredita no Ministério Público Federal, né? Quem sabe? Podemos acreditar nisso. Temos fé que há outros meios que, uma vez que a gente tem um crime confesso, né? Quer dizer, há uma confissão, não tem que foi tirado de contexto. Se há uma confissão, a não ser que alguém me diga que aquilo não é uma confissão, então, de fato, eu acho que o Ministério Público Federal pode atuar. Agora, eu preciso discordar do Katzmann. Katzmann colocou no mesmo saco
um grande parlamentar, que é o Nicolas Ferreira, uma pessoa que tem meu profundo respeito e admiração. Aliás, um dos melhores deputados que tem ali. Então, acho muito equivocado da sua parte colocar ele no mesmo saco do Janones. Diga-se de passagem, Kézia, o Janones, ele escreveu um livro, não sei se você chegou a ler esse livro, eu não li, tá? Que fala sobre a campanha Lula e Bolsonaro, onde ele, na minha leitura, ele confessa que ele cometeu fake news eleitorais contra o Bolsonaro em favor do Lula. Pelo menos foi a minha leitura. Eu conheço um tanto de gente, bem próxima a nós, que respondeu por fake news contra o Lula, sem mesmo ter praticado fake news. Agora, o Janones, que vai lá e confessa, nada aconteceu em relação a isso até o presente momento. Ô, Claré, me perdoa, mas por que é injusto colocar no mesmo saco o Nicolas, que defendia as rachadinhas do Flávio Bolsonaro, para o Janones, que defendia, que criticava essas rachadinhas, e agora o processo se inverteu? É o Nicolas atacando a rachadinha do Janones. Aonde que está a minha contradição aí? Bom, eu não estou sabendo que o Nicolas praticou rachadinha. Você está sabendo? Não, eu falei que ele defendia a rachadinha do fez Flávio rachadinha, Bolsonaro. Eu não falei que ele não praticou fez. rachadinha. Você entendeu bem. A pergunta não entendi. Ele defendia a família Bolsonaro com a rachadinha. Agora ele ataca o Janones por causa de rachadinha. Não, ele não praticou nenhuma rachadinha. Você está comparando um cara que praticou, eu não falei isso. Eu estou te falando da defesa da rachadinha, comentou sobre de alguém que ele conhece. Tá aí sobre ele defender a rachadinha da família Bolsonaro. É correto? Eu não acompanhei esse fato, mas vamos dizer. Você não acompanhou, Claré? Não acompanhei, mas vamos dizer que a gente tem 3 minutos. Vocês podem brigar mais rápido para a gente passar para a próxima pauta? Vamos dizer que seja verdade. Você está comparando um cara que confessa algo com alguém que comenta. Aí não. Entendi, aquela mesma história, né? O Lula roubou muito, o Bolsonaro roubou pouco, então o Bolsonaro eu gosto. É mais ou menos isso. Você está comparando duas pessoas que, eventualmente, na sua matéria, na sua alegação, cometeram algum ato de corrupção. No caso do Nicolas, não. Você não está falando que ele fez rachadinha, que ele comentou, defendeu alguém. Tá, e eu queria só reforçar... O Janones também não cometeu corrupção. O Conselho de Ética agora acabou até de inocentar ele de um desvio ético. Tá, eu queria só acrescentar uma observação. No caso do Janones, a prova foi refutável e estava clara, um áudio onde o mesmo ele assume a operação de rachadinha. No outro caso, tinham testemunhas que falaram e citaram a questão da rachadinha. Em um caso, o Queiroz assumiu, Rodrigo. O Queiroz, isso que eu estou falando, mas confessou que pegava dinheiro e pagava a conta do Flávio Bolsonaro. Vou só reforçar, Kézia. A pessoa, eu estou só trazendo diferença. Não estou falando que um é ou não é, não. Só quis fazer a pontuação. Em um caso, terceiros falaram, e neste caso do Janones, o próprio falou. Então, só para a gente pontuar,